Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade de estarmos juntos mais um dia, estudando, meditando, refletindo em torno do livro Voltei. O livro Voltei foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão Jacó, que era um pseudônimo utilizado por Frederico Figner. Que alegria em podermos estar juntos mais uma vez, analisando a vida no mundo espiritual, seus contextos, suas realidades, já que cada espírito herda o que fez, conforme a sua consciência, os seus acertos, débitos, e vamos dando continuidade nesta linha de pensamento deixada pelo espírito amigo. Ele já havia passado por aquele sono reparador e também já havia se alimentado. Um líquido que ele não saberia descrever, que saciou naquele momento a fome que ele estava. Mas ele mesmo diz que não é uma fome como ele tinha fome quando estava encarnado. Lembrando que as sensações dos corpos espirituais, elas estão subordinadas à sua densidade e também às suas características. Um corpo não tem necessariamente as mesmas impressões do outro. A forma do espírito sentir frio ou calor é diferente de um corpo para o outro. A fome é a mesma coisa. Então nós vemos que cada corpo, seja o corpo físico, o perispiritual, a casa mental, cada qual com as suas características. Então ele já estava bem, irmão Andrade estava ajudando ele em todo o processo, ele até sentiu como que durante aquele tempo que ele estava em repouso, o irmão Andrade estivesse manipulando energias, transmitindo energias, o que nós sabemos que o passe é uma técnica utilizada não apenas pelos espíritas da Terra, e nem conhecedores apenas no mundo espiritual daqueles que foram espíritas aqui. Não, a transmissão da energia nós já vemos desde o magnetismo até culminando com Mesmer, o magnetismo animal. Então nós vamos notando, percebendo que no mundo espiritual não existe essa casta, esta divisão como temos aqui. E as técnicas, quando funcionam, elas são utilizadas para o bem comum. Dando continuidade no capítulo 9, hoje o nosso vídeo tem como título O Repouso Além da Morte. Contei-lhe que ao descansar não tive a impressão de dormir, qual fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono propriamente dito. Esta questão do sono, conforme esse corpo espiritual que ele passou a ter, também gera em mim curiosidade. André Luiz conta no livro Nosso Lar, no primeiro dia que ele trabalhou nas câmaras de retificação, ele sentiu muito cansaço após o trabalho, muita fadiga. E aí tinha um quarto adjacente, contíguo daquele salão, daquele parque hospitalar que recebia os irmãos oriundos do umbral denso. E ele foi repousar um pouco.
E ele próprio conta, pelas mãos de Chico Xavier, que quando ele estava repousando, ele teve a oportunidade de visitar a sua mãe. Só que ele contou que não foi a sua mãe que veio até ele, foi ele que foi até a sua mãe. Sua mãe estava numa região espiritual melhor do que a dele, ele ficou maravilhado com o que ele viu. Se ele já estava encantado com o nosso lar, mais encantado ficou. Quanto mais evoluída é a dimensão, mais sentimos a grandeza do Pai, e quanto menos evoluído é a região, mais piedade nós sentimos por aqueles espíritos ainda recalcitrantes na maldade e na perversidade. Mas o que me chama a atenção, e André Luiz ele não pôde entrar profundamente naquele assunto, é o que saiu dele para poder estar com a sua mãe. Chico Xavier dizia que nós possuímos 7 corpos. Corpos espirituais, incluindo o nosso. Corpo, quando encarnado, o corpo físico. Qual corpo saiu de André Luiz para que ele pudesse visitar a sua mãe? Aqui nós estamos vendo a questão do sonho espiritual novamente. No Livro dos Espíritos, em alguns outros artigos de Allan Kardec e de outros escritores espíritas, médiuns espíritas, nós vemos que o assunto do sono é tratado, mas do ponto de vista do encarnado. Tanto André Luiz em Nosso Lar, quanto Frederico Figner, neste momento do nosso estudo do livro Voltei, eles estão falando do sono do espírito, do perispírito. Vamos fazer aqui uma divisão da nomenclatura. Quando eu digo assim, eu vejo espírito para o espírita, é um equívoco esta frase. Eu vejo perispírito. O espírito, segundo Allan Kardec, é a flama, é a centelha divina, é o clarão, é o ser inteligente que possuímos. Este ninguém vê. Quando eu vejo o vulto de uma pessoa que já faleceu e que hoje está na condição de espírito, eu estou vendo, na verdade, o seu perispírito. É que não adianta eu explicar isso para um leigo. Olha, eu estou vendo um perispírito. Se a pessoa não entende nem quando eu falo que eu estou vendo um espírito, imagina eu dizer quando eu vejo um perispírito. O perispírito é um corpo plasmático, semimaterial, com uma matéria mais quintessenciada comparado com o nosso corpo físico, e tem a possibilidade de ser a semelhança do nosso corpo. Quando no mundo espiritual, tem espíritos e encarnados também que sublimam o seu perispírito, parecendo em formas angelicais, em formas bem-aventuradas, em formas de clarões. Quando o espírito é recalcitrante, André Luiz conta em uma de suas obras que ele acompanhou um médico. E esse médico casou pela segunda vez. A primeira havia falecido, deixado alguns filhos, ele casou novamente. E esta segunda esposa era uma mulher, fisicamente falando, lindíssima. Por onde ela passava, os homens olhavam, admiravam e até cobiçavam. Era uma mulher lindíssima. E André Luiz viu ela descansar um pouco. E quando ela descansou, seu perispírito saiu. E ele viu um ser monstruoso que lhe apavorou. No corpo físico, uma mulher encantadora, magnífica, bela. Quando saiu e mostrou sua realidade espiritual, era um verdadeiro monstro. Então nós percebemos que o perispírito, ele não necessariamente está subordinado à aparência física. Tem espíritos que sublimam e atingem patamares de bem-aventurança,
como existem os espíritos que deformam totalmente o seu perispírito. Então, esta questão do sono, do ângulo do desencarnado, do ângulo do espírito residente em uma dimensão espiritual, é interessante. Então ele diz assim: eu dormi, mas não com aquele sono pesado. Eu dormi, mas eu pude estar vigilante. É uma minoria quando a pessoa dorme e ela rege o que vai fazer do outro lado consoante as informações físicas, tirando o desdobramento. E consciente ainda, porque o desdobramento inconsciente, a pessoa está em qualquer lugar espiritual e não sabe o que está fazendo. Agora, o desdobramento consciente, o espírito sai do próprio corpo e ele tem noção e passa, o espírito, o perispírito passa para o corpo físico toda a sensação que ele teve. O que ele viu, o que ele sentiu, o que ele ouviu, o que ele fez, o que ele falou. Então eu julgo ser muito importante esta questão do sono, analisando estes aspectos que é muito pouco visto, estudado e até mesmo há poucas informações oriundas do plano maior. Continua irmão Jacó ou Frederico Figner. Escutou-me atenciosamente, explicando-me em seguida que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. Varia ao infinito, mostrando que cada espírito está num determinado momento. Interessante a descrição de André Luiz no livro Os Mensageiros. André Luiz nos fala que muitas pessoas, principalmente oriundas da igreja evangélica, que incutiu no seu psicológico que quando morrer vai dormir até o dia do juízo final, do julgamento, do soar das trombetas para a separação dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos. Tem muitas pessoas que crêem fervorosamente por 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, trazendo aquilo: olha, quando eu morrer eu vou dormir, quando eu morrer eu vou dormir. E hoje nós sabemos que a mente é poderosíssima, o que nós falamos para nós reverbera dentro de nosso ser. E André Luiz conta, não é apenas esse caso que dormem, não são apenas os nossos irmãos protestantes, evangélicos que dormem, outros casos também até levados à demência levam a este momento, mas André Luiz conta que existe no plano espiritual instituições que acolhem pessoas com este tipo de mentalidade. Então são galpões com várias camas, como nós vemos em filmes mesmo, com várias camas, e ficam ali dormindo. Esse estudo está aqui na TV, feito por mim e pelo meu pai. Os Mensageiros, que até está sendo gravado o filme agora, pelo mesmo diretor do livro do Nosso Lar, do filme Nosso Lar. E é interessante que André Luiz vê que de quando em quando um levantava, saía correndo, doido por aí. E aí era explicado para ele, por Alfredo, o dirigente daquela instituição, daquele campo de paz, que de vez em quando acordavam desorientados, sem saber o que estavam passando e saíam correndo. Só que como era uma instituição murada, eles não conseguiam sair da instituição, mas saíam correndo pelo pátio, pelos corredores, ia para o quintal da casa, da instituição. Então percebemos que o sono para o espírito pode ser endurecido como para esses, no sentido de que aclimatou o pensamento que vão dormir e dormem mesmo, como pode ser numa situação como de Frederico Figner, como que André Luiz nos narra, e tantos outros casos. Não existe regra, não existe norma, todo mundo é assim. André, todo evangélico dorme quando morre? Não podemos generalizar. Nada, eu tenho aprendido que no lado espiritual, não podemos generalizar nada.
Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. E as suas prerrogativas, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, às vezes ele tratou a vida toda que vai dormir, mas era uma pessoa extraordinária. E que tem pessoas velando por ele ou por ela, que acordam no mundo espiritual esse espírito e ajudam no caminhar evolutivo. Não podemos generalizar. Não podemos pegar todos e colocar na mesma situação. Por isso que o irmão Andrade, depois que ouviu a descrição do espírito amigo, disse esta frase que eu gostei muito, que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. Continua. O espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total depois da morte. A ausência de motivos nobres nos impulsos da individualidade estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas, que se porta ante a grandeza da espiritualidade superior, à maneira do selvagem, recém-vindo da floresta, perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas. Quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo da qual se desligara vagarosamente para adaptar-se à civilização. Também os criminosos e os viciados de toda sorte, com o espírito encarcerado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual buril milagroso, aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão impõe-se torpor quase absoluto. Logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou delinquente, finda a batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam, período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstante de ordem primária. Então aqui, irmão Andrade, ele amplia o que havia dito no parágrafo anterior. E ele nos mostra que o que vai nos levar a ter um sono bom do outro lado ou não, uma estadia boa do outro lado ou não, também envolve a questão consciencial. Allan Kardec pergunta, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Onde? Dando conotação de lugar. Será que a lei de Deus está escrito dentro de uma religião, nos seus dogmas ou ensinamentos? Será que a lei de Deus está escrito em algum livro,
Está inscrita em alguma pedra? Está gravado em algum ambiente? Então, onde? Dando conotação de um lugar até mesmo físico. Mas a espiritualidade responde a Kardec de modo fantástico, diz assim: a lei divina está escrita na consciência. Quanto mais desperto é o espírito, mais consciência ele tem. Eu estava assistindo uma entrevista no YouTube com Adelino da Silveira, que durante mais de 33 anos teve convívio com Chico Xavier em Uberaba. Ele é de Mirassol, São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. E certa feita, o Chico contou a Adelino que quando ele estava ainda em Pedro Leopoldo, quando o Chico Xavier ainda residia em Pedro Leopoldo, o Chico o ajudou a criar os seus sobrinhos. E é interessante que os sobrinhos estavam na adolescência, estavam naquela altura das descobertas, falando de sexo, querendo entender o sexo. E o Chico respondia, e um dia um deles perguntou assim: Chico, em que mundo você vive? Chico falou assim: meu filho, eu vivo no mundo da consciência. Interessante resposta, né? Eu vivo no mundo da consciência. Não é no mundo do que o outro vai pensar, não é no mundo do que o outro vai achar, não é no mundo das contas, não é no mundo das preocupações, não é no mundo das lamentações, é no mundo da consciência. Fazer hoje o que está ao meu alcance no trabalho, em casa, na sociedade, no templo religioso. E deixar que o futuro se encarrega dele. Então, eu observo e eu me pergunto, será que a nível consciencial, se eu desencarnar hoje, eu estou apto a ter um sono dos justos? Uma outra história que mostra a questão da consciência, como ela é importante, é envolvendo Chico Xavier e a Dona Aparecida, conhecida em Uberaba como Tia Cida. Eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier, de estar em sua companhia numa noite de sábado em 1999. E também tive por mais de 3 vezes a oportunidade de estar no hospital fundado pela Tia Cida. Conheci ela, conversei com ela, tudo levado pelo meu pai, que organizava as caravanas para irmos até lá. Era uma mulher extraordinária, uma verdadeira caridosa, uma mulher maravilhosa, simples, analfabeta, não tinha recursos materiais, negra numa época em que o preconceito também era acentuado. Era uma mulher apaixonante. Hoje, ambos, tanto Chico quanto ela, já residindo no plano espiritual. E eu me lembro que um dia ela chegou até o Chico. Chico apoiou muito o hospital, a criação do hospital, e disse para ela: Tia Cida, você já veio com esse compromisso em outras existências e falhou em todas elas. Agarre a oportunidade e vamos junto. E o Chico realmente, tanto em orientação como na parte financeira, muitas doações que o Chico recebia, ele destinava ao Hospital do Pênfego. Antes o Hospital do Pênfego, hoje já não é mais o Hospital do Pênfego. E é interessante porque ela, em determinada altura da sua vida, começaram a dizer que ela estava roubando o hospital, que ela estava vivendo do hospital, que ela estava desviando dinheiro do hospital. Uma vez, falaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E ela ficou muito chateada com aquilo. E ela foi até o Chico. Falou: Chico, eu vou abandonar. Eu vou abandonar a obra. E o Chico perguntou: por quê, Tia Cida? Estão dizendo que eu estou roubando. Eu não ganho muito. O que eu ganho eu ponho lá. E ainda estão dizendo que eu estou tirando dinheiro. Chico olhou para ela e perguntou: Tia Cida, você seria capaz de roubar o hospital que com tanto amor você criou?
Olha o esforço dessa mulher. Ela pegava o ônibus em Uberaba, ela ia até São Paulo, ali nas proximidades do Viaduto do Chá, e pedia dinheiro na rua. Ela foi presa não sei quantas vezes pedindo dinheiro na rua. Para caridade. Presa mesmo, de ir para a cadeia. Depois saía, mas foi presa. E o Chico perguntou: você seria capaz de roubar o hospital? Chico olhou nos olhos dela e ela, olhando nos olhos do Chico, respondeu: jamais, Chico. Não tenho coragem para isto. Pois é, tia Cida. Se você sair, vão dizer que roubou tanto que não precisa mais. Se você continuar, vão dizer que está tão boa a mamata que não quer largar. Fato é, tia Cida, que vão dizer que roubou, que rouba na mesma. O importante é quando você for dormir, você está com a consciência tranquila. Então é nisto que temos que nos agarrar. É termos uma consciência tranquila. Não tranquila no sentido de que já acerto em tudo. Ainda não, ainda deixo passar muitas coisas. Mas é a consciência tranquila de que, conforme o meu grau evolutivo e de instrução espiritual, eu pude fazer tudo o que estava ao meu alcance. Eu pude auxiliar, eu pude amparar, eu pude assistir, eu pude contemplar as pessoas ao meu lado. É esse o convite que o irmão Andrade faz ao nos elucidar, que tem muitos espíritos que ficam vagando do outro lado, ficam em sofrimento. Quantos religiosos não estão neste momento no mundo espiritual passando por terríveis pesadelos? Prometeram mundos e fundos a título de dinheiro, a título de ganharem algo para si ou para a igreja, e agora tem pessoas do outro lado cobrando: olha, você me disse que dando dinheiro eu já ia para um lugar bom, mas esse lugar bom não chega. Eu já conversei com sacerdotes, com pastores. Agora, questão de alguns meses atrás, num trabalho de desobsessão no CEPAC, aqui em Itapira, eu conversei com o espírito, foi uma conversa muito interessante, pela psicofonia, por um médium. Naquela manhã, o evangelho tinha sido sobre a caridade material e a caridade moral, página inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali todos os comentaristas daquela manhã verteram seus comentários em torno desta mensagem. E depois do comentário do Evangelho, nós tínhamos a desobsessão. Logo em seguida, alguns companheiros que não faziam parte iam embora e o grupo fechado ia para a sala destinada à desobsessão. E, se eu não me engano, foi até a primeira comunicação que eu tive a oportunidade de dialogar. O espírito muito sereno, mas com a consciência irrequieta, cobrando-lhe. E ele disse: olha, eu fui espírita na minha última existência. Já desencarnei algumas décadas, mas eu fui espírita. Eu dava cursos, aplicava passes, ajudava a região toda, não mencionou a cidade que ele era, mas mencionou a região toda em que eu morava, vinha até mim, para que juntos pudéssemos formar a opinião de um assunto. Eu procurava ler muito, eu procurava estudar muito, eu procurava me dedicar muito à causa, mas eu nunca dei tanta importância para a questão da caridade. Eu confesso que eu não tinha tempo, o meu negócio era estudar. E quando eu cheguei deste outro lado, eu percebi que me faltou esta caridade. Eu juntei muito conhecimento, eu juntei muita didática no passar uma mensagem através de uma palestra, eu era muito benquisto, era muito carismático, as pessoas gostavam muito de mim, mas eu esqueci da base, como Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. Eu não fui caridoso em casa, eu não fui caridoso no trabalho, eu não fui caridoso dentro da própria atividade espírita, eu estava sempre nas atividades doutrinárias,
mas eu nunca tinha tempo para as atividades assistenciais, caritativas. E hoje eu vejo, eu estou aqui há algumas décadas com a minha consciência me perseguindo, porque com o conhecimento que eu tinha, eu poderia ter chegado no mundo espiritual melhor do que eu cheguei. Aqui eu estou dando vários exemplos só para nós entendermos como que a consciência ela é um assunto que devemos sim nos preocupar. Ter uma consciência tranquila, ter uma consciência reta, ter uma consciência de que fizemos o que pudemos, ajudamos conforme pudemos, não deixamos passar uma oportunidade de levar uma luz, de levar uma palavra, é fundamental. Vamos agora dar continuidade com a descrição. Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura, filosófico-religiosa e sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atender aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotados nas esferas de além-túmulo. Então, aqui os espíritos medianos, aqueles que estão longe da perfeição, mas que já procuram, independente da sua religiosidade, procuram colocar a lei de amor adiante. Procuram, com esforço e com dedicação, serem justos, honestos. Agradar a todo mundo é impossível. Se Jesus, que foi o ser mais perfeito que passou em nossos meios, não agradou todo mundo, com muita sinceridade e franqueza, não será você, não serei eu, não seremos nenhum de nós unanimidades. Tem pessoas que me acham bonitos, tem pessoas que me acham feio. Cada um faz o seu julgamento do próximo. O que nós temos que nos preocupar não é com a unanimidade, é em termos a consciência tranquila de termos feito e de estarmos fazendo o que podemos. Maria João de Deus, a mãe do Chico, era uma mulher analfabeta, filha de escravos, uma mulher que teve 9 filhos, lavadeira, simples, mas era um coração imenso. E conta no livro Cartas de uma Morta, o segundo livro da lavra mediúnica de Chico Xavier, que ela no mundo espiritual retornou para o mundo espiritual com a visão católica, céu, inferno, purgatório, e ela foi ouvindo gradativamente, olha, o céu é consciencial, o inferno é consciencial, a vida continua do outro lado. Ela foi ouvindo, assimilando. Ela é um espírito tão grande, mediano, mas tão grande, que ela teve a oportunidade de visitar alguns planetas alinhados ao nosso Sol. Ela foi para Marte, para Júpiter, para Saturno. Aqui no canal temos o estudo do livro com o título do programa Opinião Espírita. Então, quem desejar acompanhar o estudo do livro Cartas de uma Morta, está com o título Opinião Espírita. E nós vemos uma lavadeira, uma mulher que não tinha, nesta existência, porque nós vemos que era um espírito de vulto, nesta existência não teve a oportunidade da escolaridade. E aí nós temos um exemplo que é o oposto. André Luiz, o espírito de André Luiz, nós sabemos tratar de Dr. Carlos Chagas, médico, sanitarista, um grande cientista, professor universitário, uma grande mente, homenageado pela sua descoberta no mundo todo, pelas mais renomadas universidades, mundo afora. Quando ele chega no mundo espiritual, ele fica alguns anos no umbral denso. Então, percebemos que a intelectualidade ela é importante, até mesmo para discernirmos o certo do errado, não tenhamos dúvidas. Mas no mundo espiritual, o peso do amor
ele tem um valor muito maior do que o conhecimento. O amor, ele pode nos levar a patamares que o conhecimento não nos levarão. Mas isso não quer dizer que eu não vou conhecer, que eu não vou estudar, que eu não vou aprimorar o meu intelecto. Mas nessa existência também é importante enriquecermos de afeto, de amor, de carinho. Então o espírito mediano, quando ele desencarna, o que ele encontra no mundo espiritual? Com o que ele se depara do outro lado? Com o que ele fez, com o que ele deixou de legado. Em que time nós estamos? Em que grupo estamos? No grupo dos levianos ou agora no grupo dos médiuns? Dos médios, não dos médiuns. No grupo dos médios. Em qual estamos? Continua a descrição. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas busca elevar-se tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa assim de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo, para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Como é que deveria ter sido o sono de Chico Xavier? Se é que ele passou por este sono, de Dr. Bezerra, destes espíritos, estou dando nomes espíritas, mas evoluídos tem em toda parte. Como que não é o sono e a recepção? Eu me lembro do livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz descreve 5 casos de desencarnes. Na verdade, 4, porque a quinta, Albina, teve moratória, uma permanência aqui na Terra. E uma delas era Adelaide Câmara, uma mulher extraordinária, uma mulher que usou o seu tempo para o bem, a sua energia para o bem, uma mulher de fibra. E quem vai amparar o seu retorno ao mundo espiritual é o Dr. Bezerra. Ele diz assim, que levou alguns segundos para romper os liames físicos em relação ao corpo espiritual, ou o corpo espiritual em relação ao corpo físico. E que ela, pela grandeza dela, ela poderia sozinha remover e romper os liames que ligavam. Um dia seremos assim também. Um dia teremos essa consciência, esta evolução e este preparo. Ainda não é para agora, mas vamos continuar firmes, sem desanimar. Vamos seguir a nossa jornada. Não é cansando ou se vitimizando que vamos chegar a lugar algum. Pelo contrário, é vendo estes exemplos do que éramos e do que podemos ser para chegarmos até eles. E o último parágrafo encerrando a leitura de hoje. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exaustas, no supremo instante do transe final, libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas, com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Então aqui entra no caso de Chico Xavier, por exemplo. Já não tinha necessidade de descansar. O corpo dele, com 92 anos,
já desencarnou com o corpo bem abalado fisicamente, mas o espírito não sofre esse envelhecimento quando o espírito é grande. Nós vemos pelo próprio caso de Frederico Figner, octogenário, problemas aqui e acolá, fisicamente. O seu perispírito, a partir do momento que que desligou e ele recompôs no mundo espiritual, já não sentiu mais a fadiga que a idade vergara durante os últimos tempos de sua jornada terrena. Cada espírito vai ter a recepção no mundo espiritual que faz por merecer no dia a dia. Ninguém pega o lugar do outro, como ninguém recebe o que não merece. Eu estou pagando por uma dívida do meu filho. Não existe isto. Moralmente falando, não existe. Materialmente falando, existe. Eu posso pagar a conta de um filho, de um pai, de um amigo, de um parente. Mas espiritualmente, cada um está subordinado à sua consciência, ao trabalho que vem realizando nesta belíssima dimensão que hoje temos a felicidade de aprender, crescer e evoluir. Amigos, estamos chegando ao término de mais um vídeo consagrado ao estudo do livro Voltei. Eu agradeço e muito a sua audiência por estarmos juntos em mais um programa, em mais um vídeo. Peço a tua ajuda aqui no canal da TV, lembrando que o nosso programa vai um vídeo inédito toda terça, quinta e sexta, às 8 da manhã. Fica disponível. Aqui neste vídeo, gostou? Deixa o gostei. Comente no vídeo. Opinião, dúvida, um simples bom dia. A sua participação ela é muito importante. Outro pedido que eu sempre faço é o compartilhar. Pessoas que não me conhecem, não conhecem o programa, poderão conhecer com a sua ajuda. Compartilhe, divulgue, convide. Também peço para se tornar membro do canal. Muitos já acompanham eu e o meu pai nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou mesmo nas páginas da TV A Caminho da Luz, vê o trabalho bonito que o centro está desempenhando e você pode nos auxiliar. Se torne membro do canal, nos ajude a levarmos mais alimentos, agasalhos, cestas básicas às famílias necessitadas. E também te convido a se inscrever no canal. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.